Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Muito bom dia e a bênção, que a graça de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O nosso maior desejo nessa manhã é estarmos aos pés do nosso Salvador, nos debruçarmos diante dos pés dele, adorarmos, louvarmos o seu nome e engrandecermos a sua bondade e a sua misericórdia, porque ela jamais se acaba, ela dura para sempre. A palavra do Senhor é enfática em nos afirmar que a sua misericórdia jamais terá fim. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 14, o versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda alegrará Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles e os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Quando duas pessoas estão em batalhas, possivelmente, depois da batalha, cada uma terá uma versão do porquê teve que brigar. Mas quando nós, com a palavra de Deus nas mãos, nós acabamos percebendo que Deus, quando descortina a história, nós acabamos descobrindo de fato quem é o responsável por todo o mal, todo o sofrimento que se dá nesse mundo. Já me deparei com tantas pessoas que têm olhado para Deus e têm dito que o Deus que nós servimos é um Deus injusto, porque ele não se compadece das crianças que morrem, ele não se compadece daqueles mais fracos que estão às margens da sociedade. Mas eu preciso dizer para você, com a palavra de Deus aberta, nós conseguimos enxergar que o grande causador do sofrimento não é o Senhor, é Satanás, é Lúcifer, a antiga serpente que foi lançada para essa terra, aquele que tentou ao lado de Deus usurpar o trono do Senhor. Ele queria para si o direito que só pertence a Deus, e hoje nós conseguimos compreender a razão porque tantos os males estão afetando os seres humanos nessa terra. É a razão pela qual a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 14, ela fala: caiu a grande Babilônia. Babilônia é responsável de conduzir pessoas para o caminho longe da palavra do Senhor. Babilônia adota viver uma vida de acordo com a sua vontade, escondendo, deixando de lado a palavra do Senhor. Babilônia está sentenciada à morte. Babilônia e os seus anjos, junto com o seu líder, será destruído no dia final do retorno de Cristo aqui a essa terra. É dentro do capítulo 14 que o nosso Deus descortina a razão pela qual nós vivemos nesse mundo de pecado. É dentro do capítulo 14 que a Bíblia descreve Satanás como sendo a estrela da alva, aquele que brilhava ao lado do Senhor. Ele não tinha luz própria, mas ele refletia a glória de Deus. Mas o seu desejo era ter luz própria, e como ele não podia ter luz própria, foi necessário que ele fosse expulso do céu. E nessa terra ele tem vomitado toda a sua ira contra os filhos do Senhor. É a razão porque muitos cristãos são perseguidos injustamente, é a razão pela qual crianças e mulheres sofrem nesse mundo, é a razão de tanta morte, tanta dor, sofrimento, ódio e discórdia que nós nos deparamos dentro da nossa sociedade. Todos nós que vivemos nos dias atuais, nós conseguimos enxergar que vivemos num mundo em conflito. Mas o conflito que nós nos deparamos hoje não teve origem em nossa época. O grande conflito teve origem no céu, entre Deus e Satanás. Satanás queria para si o que não lhe pertence. Satanás queria ser semelhante a Deus. Satanás queria a glória do Senhor. Por ser uma criatura, jamais poderia conquistar esse mérito para si. Deus teve que expulsá-lo do céu, embora tenha dado toda a liberdade de arrependimento. Embora todos os anjos que cederam aos seus ensinamentos também tiveram o direito de escolher, mas depois de então tomarem a sua decisão, Deus os lançou por terra e a sentença final está determinada sobre a vida deles. Um dia o nosso Deus virá aqui a essa terra, derramará fogo e enxofre sobre todos eles, e todo aquele que adotou os ensinamentos dele, de Babilônia, viveram longe da palavra do Senhor, serão destruídos eternamente. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta nessa terra, e a razão pela qual o alvo da ira de Satanás são os filhos do Senhor. Ele sabe que quando machuca os filhos de Deus, ele está ferindo o próprio Deus. Mas todo aquele que faz parte do remanescente do povo de Deus sabe que nos últimos dias, embora sejamos perseguidos, mas a vitória está garantida para todo aquele que faz parte desse movimento,
todo aquele que se coloca nas mãos de Deus, todo aquele que está disposto a colocar as verdades de Deus no seu coração, amar a Deus acima de todas as coisas, alcançará a vitória. É necessário a cada dia ter os pés nessa terra, mas os olhos sempre voltados para a eternidade. O capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, claramente nós conseguimos enxergar. Babilônia irá cair. Babilônia será completamente destruída. Há um chamado de Deus para todos aqueles que estão dentro de Babilônia, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é que todas as pessoas conheçam a verdade, se arrependam dos seus pecados e vivam uma nova vida em Jesus Cristo. É a razão pela qual Deus hoje tem chamado: sai dela, povo meu. E no capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós encontramos o cântico, o hino de vitória, o cântico dos seguidores do Cordeiro. Todo aquele que um dia herdará a vida eterna saberá cantar esse hino, porque esse hino foi composto para aquele remanescente que saiu da tribulação, venceu as lutas dessa terra, se encontrou com o Cordeiro, com o Filho de Deus, e agora viverá eternamente na Nova Jerusalém, ao lado do seu Deus eternamente. Por trás do grande conflito que teve início no céu, há uma luta constante pelo domínio do coração do ser humano. O nosso Deus faz um apelo veementemente: se hoje ouvirdes a sua voz, nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos entregar o nosso coração exclusivamente nas mãos do nosso Deus. Ele quer ter o controle do nosso coração de 100%. Se porventura nós pensamos que 99,9% ou 50% nós podemos deixar o nosso coração nas mãos de Deus, Ele não irá aceitar. Mas Satanás, da mesma forma, luta tentando seduzir todos os filhos do Senhor, ter o domínio da nossa mente, do nosso coração. Ele tenta sutilmente a cada manhã, todos os dias, nos tirar do caminho que conduz à vida eterna. É como o apóstolo Pedro descreve a ele: ele ruge como leão, procurando devorar as ovelhas de Deus, destruí-las para que elas não sejam redimidas desse mundo de pecado. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós podemos observar que a origem da Torre de Babel tinha propósitos equivocados. O objetivo era construir uma torre que o seu topo alcançasse ao céu. Mas quando Babilônia também foi fundada, ela surgiu, o objetivo de Babilônia era se tornar um império mundial, controlar o mundo inteiro. O que regia o coração desses homens, tanto aquele que originou a Torre de Babel, como aquele que sonhou em ter o domínio mundial através de Babilônia, o que movia o seu coração era o eu. É o egoísmo, é a autoridade, é o poder nas mãos. Deus jamais iria permitir que alguém tivesse em suas mãos tamanho poder, tamanho orgulho. A ambição, o orgulho, presunção, vaidade são sinônimos de Lúcifer, são sinônimo de Satanás. É a razão pela qual ele foi lançado por terra. Era o seu desejo tomar o lugar do Senhor, e por não poder, não ter condições, por ser uma criatura, ele foi lançado por terra, humilhado, rejeitado, e um dia será destruído eternamente. Quando nós estudamos cuidadosamente o livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no capítulo 13, nós vemos cautelosamente que Satanás tem tentado usar todas as nações para tentar atingir o remanescente de Deus que se encontra nesse mundo. Mas fica aqui um conselho para cada um de nós: a única salvaguarda para esse remanescente, a única saída para o povo de Deus é se manter seguro ao lado do Senhor, é deixar que Ele conduza a nossa vida, é entregar o nosso coração nas mãos desse Deus. Aquele que permite que Deus conduza a sua vida alcançará a vitória. Aquele que se coloca do lado do Cordeiro estará revestido pelo poder do alto. Por trás de cada guerra, por trás de cada atentado, por trás de cada assassinato, por trás de cada violência está Satanás. Ele é o originador de todo mal, é ele que causa sofrimento às crianças, é ele que traz a morte para esse mundo, é ele o responsável por tanta dor, é ele o responsável por tanta enfermidade. Mas eu e você, nessa manhã, nós precisamos descansar na palavra do Senhor, porque ela nos afirma: o dia final está já marcado no coração de Deus. Nós não sabemos, mas o nosso Deus já definiu, e é Ele mesmo que um dia irá dizer: não mais morte, não mais dor, não mais pecado, não mais sofrimento, e estaremos livres ao lado do nosso Deus eternamente. Querido amigo, para que nós possamos viver uma vida vitoriosa no Senhor, nós precisamos nos preparar a cada dia. Todos os dias nós temos que renovar o nosso compromisso de nos colocarmos nas mãos de Deus. Temos que viver exclusivamente para o céu. Não temos como viver para dois mundos, para essa terra e para o céu.
Precisamos hoje tomar uma decisão no nosso coração. Ou vivemos exclusivamente para Deus, ou nós vivemos para essa terra. Não tem como aproveitar dessa terra e tentar alcançar a eternidade. Ou nós renunciamos viver para esse mundo e vivermos para Deus e alcançamos a salvação eterna, ou se tentarmos viver os dois mundos, perderemos eternamente o direito de viver ao lado do nosso Salvador. Hoje é o dia de escolhermos de que lado nós queremos ficar. Hoje é o dia de tomarmos a decisão quem é o Senhor do nosso coração. Hoje é o dia de vivermos uma vida mais santa ao lado do nosso Salvador. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, perdoa os nossos pecados, nos conceda força nesses últimos capítulos da história do planeta Terra, para que nós possamos nos manter seguros ao Teu lado. É o nosso pedido e é a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.